Juan estava tão acostumado àquelas presenças que a ignorava. O que se escondia ao fim do corredor estava assustado e não era perigoso, mas era antigo e, como tudo que é muito velho, era voraz, infeliz e invejoso. Pela primeira vez, seu filho tinha uma percepção, pelo menos na sua presença. Estava esperando que isso acontecesse. Rosário insistia que ia acontecer em breve e costumava ter razão. Mas comprovar que de fato Gaspar havia herdado essa habilidade o desanimou, fechou-lhe a garganta. Não tinha muitas esperanças quanto à normalidade do filho, mas naquele corredor elas desapareceram completamente. E Juan sentiu o desalento, como uma corrente em volta do pescoço. A danação herdada. Tentou fingir calma. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre nossa parte de noite da Mariana Enríquez. É uma literatura, é uma ficção sul-americana e é um livro de horror com muita magia, muito ritual. É um livro muito pesado, um livro gótico também. E como pano de fundo, ela coloca a história da Argentina, principalmente no período da ditadura. É um livro de horror, realmente, tanto sobrenatural como humano, e eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Vou colocar a abertura antes então, vamos lá? Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já leram. Quem gosta de terror, quem gosta do gótico, com certeza deve ter ouvido falar da nossa parte de noite, que é o livro da Mariana Enríquez. Esse livro aqui eu adquiri numa caixinha da Amazon, né? Porque antes ele saiu pelo Intrínsecos. E agora você pode comprar o livro facilmente pela internet e ele vem com essa capinha dele mesmo, que é essa daqui. Eu particularmente preferiria uma capa mais sinistra, porque ia representar melhor a história. A capa, ela representa, eu vou até explicar para vocês o que eu acho que é isso. Ela não é feia, mas eu acho que ela não faz jus ao livro e ela não chama a atenção para a história. E eu acho que é um livro que merecia ser mais falado, que merecia. É um livro ganhador de prêmio, muito merecido, mas eu acho que ele merecia ser mais falado, porque assim, é um baita de um livro de horror e tem muita coisa por trás interessante, fora que ela escreve muito bem. Mas assim, o que vocês precisam saber de importante? É um livro grande, é um calhamaço. A autora, ela se inspirou em H.P. Lovecraft, que ela gosta muito, e de Stephen King, e de fato vocês encontram assim algumas referências. E ela tem um estilo também bem prolixo em vários momentos aqui. Os leitores do King, acostumados, não vão ter problemas, mas antes de ler o livro, até por isso que eu enrolei um pouco a leitura, porque eu achava que ia ser um livro difícil, um livro muito prolixo, e não é um livro difícil, mas ele pode ser cansativo, porque ele não tem capítulos, ele tem partes, e as partes dele são grandes. Então você não tem um respiro, né? Você tem que parar ali no meio e isso pode cansar. E não é um livro curto, né? Então você estranha um pouquinho, você tem que parar ali e depois continuar no meio mesmo, assim, né? E então tem isso, mas não é uma leitura muito agradável, apesar das coisas que eu vou contar pra vocês. Porque é um livro bastante violento. Ele tem um horror aqui, o sobrenatural,
pesado, a Mariana, ela descreve muito bem as cenas sangrentas, é bem descritivo, e ela também não romantiza nada e nem ninguém. Então, apesar disso tudo, é uma escrita gostosa de acompanhar. Bom, gente, esse vídeo não vai ter spoiler final, mas eu quero conversar um pouquinho melhor com vocês para fazer sentido também, para ver se interessa para vocês o livro ou não. Eu vou tentar explicar de uma maneira assim clara para vocês. Outra coisa, ele não é um livro linear, ele vai e volta, ele se passa principalmente ali nos anos 60 até os anos 90, ele pega ali a fase da ditadura da Argentina. Então, ele vai e volta, ele tem vários narradores também diferentes. Então, é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Precisa estar um pouquinho mais atento. Mas, de maneira nenhuma, é um livro difícil de ler. O que se trata esse livro? É um livro sobre seita também, principalmente. A seita que se denomina como a Ordem. Aqui a gente vai conhecer o Juan, que é um homem, ele é médium, muito poderoso, desde que ele nasceu, desde criança. Em termos de aparência, o Juan ele é muito alto, ele tem mais de 2 metros de altura, é loiro, muito branco, né? Os olhos claros, os olhos azuis, cabelo comprido. Ele é muito alto e muito forte, mas o que ele tem assim de presença física, ele tem de saúde debilitada. Uma saúde que deteriora com o passar dos anos, porque ele é cardiopata. É um problema grave que ele tem desde criança. Então ele está sempre em degradação, ele está sempre doente, se submetendo a cirurgias. E ele é um médium muito poderoso, como eu comentei com vocês. E ele é filho de uma família pobre, humilde, que a ordem aqui costuma chamar de ignorantes. E em um dado momento, um dos líderes dessa ordem é médico, cirurgião, entra em contato na hora de fazer uma cirurgia no Juan, por um acaso da vida. Ele acaba tendo uma revelação de que o Juan é um médium muito poderoso. Um dos, se não o mais poderoso que ele já viu e que a ordem já viu. E isso interessa para ele. Por que que os médiums são importantes para a ordem, que é uma seita? Essa seita, em primeiro lugar, ela faz diversos rituais, são bruxos, eles têm muitas habilidades, eles têm muito dinheiro que conquistaram através dos rituais macabros realizados por eles. Então eles têm muito dinheiro, têm muito poder, muita propriedade e muitas propriedades. Só que nem só a riqueza já tem sido suficiente para eles. Eles buscam algo a mais. Eles estão envelhecendo. A maioria aqui dos integrantes da ordem, que existem pelo mundo todo, é um livro que se passa na Argentina, mas essa ordem ela se ramifica pela Inglaterra também, se originou lá, inclusive. Então ela tem as suas ramificações e tem muitos membros dessa ordem, que a gente não sabe quantos, são muitos. E eles, as famílias originais ali, né, os líderes, eles são idosos. E dinheiro e poder já não é o suficiente, eles querem algo a mais, eles querem a imortalidade. Mas é da seguinte forma que acontece. O objetivo principal deles agora é conseguirem fazer um ritual muito bem sucedido, onde você faz uma transferência de consciência. Por exemplo, né, um indivíduo ali, ele já está ficando velho, ele já está ficando muito idoso, ele quer viver para sempre, mas ele tem que ter a sua consciência transferida para alguém mais jovem. E esse ritual não é de conhecimento deles. Esse ritual, segundo a ordem, é revelado pela escuridão. A escuridão é um deus aqui na história, um deus venerado.
né? Existem os deuses que são cultuados nas histórias e que algumas vezes quando eles são esquecidos, eles ficam adormecidos aqui. E essa ordem vai descobrir essa entidade, esse deus, e vai começar a cultuá-lo. E o que envolve, né? Os rituais, que são muito violentos, são sangrentos, como comentei com vocês. A Mariana, ela não poupa a gente de nada, ela descreve muita coisa aqui. Então, isso dá, além dos pedidos que eles fazem para a escuridão, né? Eles querem agora essa habilidade de fazer essa transferência de consciência com sucesso permanente. Para que uma pessoa consiga fazer esse ritual, ela precisa ser muito poderosa. Não é qualquer membro da ordem, mesmo que eles tenham muita habilidade, muitos estudos, eles sejam bruxos, eles sempre precisaram de médiums. Durante toda a história e por décadas aqui, o livro vai contar pra gente alguns trechos de alguns outros médiums que passaram por eles, mas não é tão simples como parece. Primeiro porque na história nenhum médium sobreviveu tanto tempo assim. Alguns enlouquecem devido à coisa macabra e horrível que é um ritual. Alguns se matam por conta disso. Alguns morrem por conta disso também. Então, eles estão sempre procurando médiuns pelo mundo. E o Juan aparece na história, cruza o caminho deles. Provavelmente seria o mais poderoso. E o Juan, ele tem a capacidade de invocar a escuridão. Então é tudo o que eles precisam. Mas ele é muito doente, como eu comentei com vocês, né? E aí a gente vai conhecer a história dessa ordem, como que eles fazem os personagens. A Mariana, ela não romantiza nem os personagens aqui. A gente vai conhecer como que o que eles pensam, a origem, como que eles fazem, né? Os rituais muito detalhados. Então, com o passar do tempo, eles acabaram criando o Juan. Na primeira oportunidade, eles eliminaram, tiraram, né, de campo os pais do menino, que eles alegaram que eram pessoas ignorantes e pobres, para cuidar do menino, para que quando ele tivesse a maturidade de pelo menos 12 anos, ele pudesse começar ali os rituais para invocar essa escuridão. Mas isso exige muito do corpo do Juan, porque além dele ser uma pessoa doente, a escuridão, ela suga muito a energia do médium. Então, toda vez ele fica muito debilitado, ele fica até à beira da morte mesmo. Com o passar dos anos, o Juan vai se casar com a Rosário, que é a filha ali de um dos líderes da ordem, né? A Rosário, ela tem as suas habilidades ali também, mas ela não se impõe contra os métodos, principalmente os métodos cruéis da mãe dela, que é uma personagem monstruosa que Annie Wilkes, do Stephen King, é uma fada perto dessa Mercedes, para vocês terem uma ideia. Ela é cruel, o que tem dentro dela é só escuridão. Ela é bizarra, ela é muito bizarra. E aí ela acaba que ela nunca se impõe, né? Nunca há discussão, porque ela foi criada para a ordem. Então, ela sabe do que acontece e ela acaba se apaixonando ali pelo Juan, eles se casam e têm um filho. E a história vai começar, na verdade, com a fuga do Juan com o filhinho dele, que é o Gaspar. E a Rosário, que foi a esposa do Juan e mãe do Gaspar, ela morreu num acidente trágico. A Rosário, ela é da família da ordem. Mas tudo leva a crer aqui que houve conflitos familiares ali e que ela foi assassinada. Ela foi morta de uma maneira muito trágica, atropelada por um ônibus. Foi bem trágico mesmo. Então, dá a entender que houve um conflito ali e ela foi eliminada. Então, eles fogem. Então, a gente vai conhecer a relação de pai e de filho aqui nessa história.
Como eu comentei com vocês, ela não romantiza nada, então vocês vão achar estranho, nossa, às vezes como ele trata o menino, que é só uma criança, né? Só que ele tem muito medo, ele não quer de maneira nenhuma permitir que a ordem coloque as mãos no filho dele. Porque o que eles querem fazer? O Juan é muito doente, ele não vai viver muito tempo. Eles querem fazer a transferência de corpos. Só que para que a consciência do Juan vá para o corpo do filho, que é um corpo saudável, um corpo jovem, ele precisa morrer. Então, para que um sobreviva, o outro precisa morrer. Só que ele nunca aceitou essa decisão da ordem. Então, ele meio que se distancia, ele foge, porque ia ser lá de um acordo. Ele continua participando dos rituais, para a ordem continuar tendo os benefícios, mas desde que eles não encostem a mão no filho dele. Até o momento que ele foge, né? Porque fica bem delicada a situação. Ele vai e volta no passado, a gente vai conhecer aqui os personagens, ele tem de são vários narradores diferentes, né? E aí a gente vai... É um livro bem pesado. Ele tem como pano de fundo a ditadura naquela época. Então, a Mercedes, que é uma das líderes da ordem, inclusive, quando a gente começa a ler o livro, a gente acredita que os homens ali, são muitos homens, que eles são os líderes. Mas, conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que, na verdade, as mulheres é que são as verdadeiras líderes dessa ordem. E a Mercedes, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Existe uma maneira do ritual ser feito que são maneiras muito violentas, realmente, né? Muito sangrentas. A escuridão, ela é como se ela fosse uma grande boca. Até essa ilustração aqui, pra mim, é o que remete à capa do livro, ó, a escuridão mesmo. É uma grande boca e ela, para ela dar riqueza, né, aquilo que eles querem, ela exige sacrifício. Então, ela come realmente, ela se alimenta de tudo, ela estraçalha tudo que chega perto durante o ritual. Quando as pessoas não são totalmente estraçalhadas, que são vítimas, né? Quem são essas pessoas sacrificadas? São vítimas, ou então elas perdem membros e ficam assim. Então, quem são essas pessoas em sacrifício? São pessoas desaparecidas durante a ditadura, que ninguém vai dar falta, sumiu, alguém matou, ninguém sabe o que aconteceu. Então, muitas pessoas foram desaparecendo, crianças tiradas dos seus pais. Só que a Mercedes, ela tem algo a mais ali e que não nem faz parte do ritual. Coisa que não era necessário fazer. Ela mantém... É horrível, gente. Ela mantém pessoas encarceradas, crianças encarceradas para efetuar esses rituais. Tem um trecho aqui e é terrível, assim, sabe? Não tem nem como eu falar pra vocês aqui. E tem até quando ela tá explicando pra gente sobre a ordem, as famílias originais, né? Os que vieram antes. Tem aqui um trecho de uma das médiuns. Ela tinha apenas 14 anos. E os homens da ordem todos abusaram dela. Todos. Segundo eles, a palavra estu na ordem era magia sexual e não era estu. Eu sei que todos os homens da ordem abusaram dela. Ela conseguiu fugir nesse dia, porque nem todos estavam presentes. E ela consegue pegar uma arma, mata todos eles. Ela estraçalha o órgão ali genital de todos eles. E ela se mata logo em seguida. Então, esses abusos assim coletivos e tenebrosos não eram nem necessários pela ordem, mas você vê ali o abuso de poder e como que eles fazem muito além. A mesma coisa é a Mercedes. Ela aprisiona pessoas, aprisiona crianças. A situação aqui, gente, como essas crianças ficam e passam fome no lugar que elas ficam, é monstruoso num nível, assim, é horrível. É horrível. E ninguém faz nada.
Só que não, esses métodos da Mercedes não são necessários. Vocês percebem? E na verdade, eles vão então querer esse objetivo principal aí, é que fazer com que um médium poderoso consiga ficar ali chamando a escuridão, né? Porque é só o médium que consegue isso. E a escuridão, ela profere, ela fala palavras ali como se fossem instruções para um ritual perfeito da transferência de consciência. Então eles anotam tudo em cadernos. Eles chegam no momento que eles até conseguem fazer transferência, mas a consciência ela não fica, ela sai. O recipiente, que é aquele que vai receber a consciência nova, ele é muito resistente, então ele escapa e eles não conseguem permanecer. Precisa de algo mais definitivo. E essa escuridão, toda vez num ritual feito, esse ritual tenebroso, palavras são proferidas, só que são palavras fragmentadas, sem sentido. E chega uma hora que eles mesmos se questionam se isso é real ou não, se aquilo realmente faz sentido. Mas eles meio que não se importam muito, porque daí eles não gostam de questionar a fé. Mas eles ficam registrando isso em um livro, né? E aí é basicamente isso, gente. O objetivo principal deles é a imortalidade. É um livro que fala também sobre como a questão da prosperidade, da riqueza de algumas famílias, de alguns grupos privilegiados ali, conseguem tais coisas sempre com o sacrifício de outros grupos. É sempre com o sacrifício e é sempre com o sofrimento do outro, para o outro prosperar. Então a gente vai acompanhando essa família, né, do inferno, essa busca pelo ritual perfeito ali. E a escuridão, o que ela faz, ela é um deus selvagem, meio que não tem consciência. É uma coisa tenebrosa, horrível mesmo. Então a gente vai acompanhar o pai protegendo o filho crescendo, se desenvolvendo, os anos se passam, né? E tudo que acontecia na ditadura da Argentina é também um livro sobre a história da Argentina nessa época aqui. Então, é um livro muito bom, é um horror realmente, um horror humano, um horror sobrenatural. Mas é um livro que demora para você ler, né? Eu até separei algumas passagens aqui, mas eu acho que não vai precisar, eu li para vocês. Aqui também, como eles são médiums, todos eles da ordem, eles têm habilidades, né? Eles são bruxos. O Gaspar, desde cedo ali, a mãe já ensinava tarô. Então, eles dominam vários tipos de coisas. E aí, eles também têm... eles veem pessoas mortas, né? O Juan, ele tá acostumado com isso. Mas assim que o Gaspar, que ele percebe que o Gaspar tem uma habilidade médium e ele não queria isso, porque assim ele viraria um alvo, né, da ordem, ele bloqueia isso do filho, porque ele acha que o filho não precisa sofrer desse jeito. Então eles veem almas penadas todo o tempo, mas não são assim fantasmas que fazem mal para as pessoas, que vão atacar. Não. São almas vítimas de assassinato da própria período da ditadura, na época. E elas ficam falando e chorando e resmungando que, na verdade, essas pessoas são fragmentos, elas são lembranças do que elas passaram. Como eu disse, muitas assassinadas na ditadura. E elas ficam falando, na verdade, até anotei aqui, ó, repetições desesperadas. São ecos da morte. Elas estão ali, mas elas não fazem mal para ninguém. Então, além disso, eles veem pessoas mortas o tempo todo. Bom, gente, é por aí, né, que esse livro vai. Então, ele tem diferentes narradores. Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre a Rosário, que era a
a esposa do Juan, que ela era da família da ordem, né? Algo aconteceu ali com ela, provavelmente foi algo arquitetado, a gente vai descobrir tudo o que aconteceu, e o porquê, e o crescimento do menino, o que será que vai acontecer com ele, né? O que será que vai acontecer com esse pai e filho? Bom, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, eu acho que eu já disse tudo que eu queria dizer pra vocês. É um livro excelente, é um livro pesadinho, eu acho assim, não é um livro difícil, como eu vi algumas pessoas falarem. Eu acho que ele é um livro bom para quem tem um pouco mais de bagagem, de vida mesmo, assim. Literária, sim, uma hora vem, né? Mas um pouco mais de bagagem de vida, assim, sabe? Se você dá esse livro, de repente, uma pessoa muito novinha, ela não vai entender esse peso, esse horror que foi esse período de ditadura, por exemplo. Como as pessoas são cruéis, né? Tem um trechinho aqui que o Juan, ele se refere a Mercedes. Deixa eu ver se eu encontro pra vocês. E ela é muito perigosa, só que ao mesmo tempo ela é muito covarde também, né? Aqui, ó, Juan sempre dizia, Mercedes é sacerdotisa de deuses repulsivos e sempre nos parecemos aos deuses que adoramos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, não quero falar mais, mas eu acho que deu pra entender, né? Não é um livro difícil de ler, um livro difícil de entender, tá? Ele só é mais pesado mesmo, assim. E ele é um livro muito imersivo também, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, comentem aqui embaixo se vocês têm interesse, se vocês gostam de livros assim, sobre seitas. Contem aqui embaixo, tá bom? Bom, gente, até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!